Jesus. Aleluia, Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Entregamos tudo que nós somos, tudo que temos a Ti, Pai, que é digno de honra, digno, Pai, das nossas mãos levantadas a Ti, Senhor. Expressando a nossa adoração, nosso louvor, expressando, Pai, toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por quem o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Nós cremos, Senhor, numa manhã gloriosa. Criamos expectativas para tudo aquilo que nós vamos receber, tudo aquilo que nós viemos te entregar, Pai, o nosso melhor, Senhor. Recebe, Pai, a adoração dos teus filhos, como aroma suave ao Senhor, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz. Que alegria estarmos juntos no nosso primeiro culto de celebração nesse domingo. Amém? E por falar em celebração, eu gostaria de conhecer os aniversariantes dessa semana. Você que fez aniversário ao longo dessa semana, gostaria de orar por você. Você pode vir aqui à frente? Temos alguém? Amém, glória a Deus. Queridos, nessa sexta-feira, dia 13, o nosso pastor, presidente da nossa igreja, nosso líder espiritual, recebeu um título de cidadão honorário da cidade de Teresina, e nós temos um vídeo para mostrar os melhores momentos desse dia, amém? Receba esse título de cidadão teresinense com profunda gratidão e também com muito grande senso de honra e responsabilidade. Este momento representa muito mais do que um reconhecimento da sua história. Ele representa muitas pessoas de uma igreja, e de toda uma família, e de todos aqueles que caminham conosco, servindo a Deus. Ao longo desses 9 anos, temos visto algo muito precioso. Famílias sendo restauradas, jovens encontrando direção para suas vidas, pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus e descobrindo o seu propósito. Sendo assim, recebo esta honraria com temor, mas também com um compromisso renovado de continuar servindo essa cidade com ainda mais paixão, amor, fé. Porque acredito que quando uma igreja serve sua cidade, quando líderes se levantam para abençoar pessoas, e quando valores como fé, integridade, amor, próximo são praticados, toda a sociedade se torna mais forte. Hoje posso dizer com alegria, esta cidade também é a minha casa, e debaixo da vontade do Eterno, que é boa, agradável e perfeita. Continuaremos trabalhando com intensidade e amor, para que Teresina seja cada vez mais um lugar onde famílias floresçam, a chama do Espírito continue acesa e vidas sejam transformadas. Muito obrigado a todos. O avivamento já começou. O diabo não tem mais poder sobre esse lugar. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe Teresina, a terra do avivamento. Glória a Deus, que alegria, queridos. Você fica feliz com essa honraria que o nosso pastor recebeu? Glória a Deus. Esse reconhecimento, queridos, ele representa toda a dedicação do nosso pastor, todo o seu serviço, todas as vidas transformadas, tudo aquilo que ele tem implantado durante todos esses anos que ele esteve aqui, que ele está em Teresina, e nós nos alegramos, crendo que muitas novas conquistas virão. Amém? Todos nós também somos participantes disso. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ficar por dentro de toda a nossa programação com o Verbo News. 15 de março, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Na última
última sexta-feira, aconteceu uma sessão solene na Câmara Municipal de Teresina. Na ocasião, foi concedido o título honorífico de cidadania teresinense ao pastor Fábio Henrique Ribeiro, em reconhecimento à sua relevante contribuição espiritual, social e ministerial à nossa cidade. Foi um momento especial de gratidão e celebração por tudo aquilo que Deus tem realizado por meio de sua vida e de seu ministério. Foi dada a largada para a Maratona Rema 2026. A matéria Autoridade do Crente está aberta ao público com o professor Fábio Henrique Ribeiro, e quem trouxer mais visitantes durante esse período ganhará 1 ano de rema pago. Essa é a sua oportunidade de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e ter sua vida completamente transformada, com todas as mensalidades pagas por 1 ano. Durante esse período, o Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite e faça já a sua. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. E você não pode perder, então chama a galera e vem. É neste sábado às 19 horas. Hoje queremos te indicar o livro A Palavra Irresistível de Deus, do pastor Kenneth Hagin. Muitas vezes confiamos em pessoas como a nossa fonte e elas falham conosco, mas precisamos aprender a confiar na palavra. Já chegou a hora de você acessar esse depósito inesgotável das riquezas e bênçãos que Deus tem para atender qualquer necessidade que você possa ter na sua vida. Não importa se é uma necessidade física, financeira, social ou espiritual, a palavra contém em si o poder e a capacidade para transformar qualquer circunstância. Então, não fique mais sofrendo sem respostas. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais!
Esse é você. Glória a Deus. Temos 2 pessoas ali. Eu gostaria de pedir gentilmente que você ficasse de pé, por favor. Glória a Deus. A nossa igreja já sabe o que fazer. Amém. Que alegria recebê-los nessa manhã na nossa casa. Sejam muito bem-vindos. Esperamos que vocês gostem, retornem mais vezes. Amém. Se você já congrega em outra igreja, manda um abraço nosso para o seu líder, para o seu pastor. Amém. Mas se você ainda não congrega, vem fazer parte da nossa família. Aqui é um ótimo lugar para você crescer e desfrutar de coisas grandiosas. Amém. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Agora nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Em Provérbios 3, 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Queridos, quando falo a respeito de dízimos e ofertas, eu gosto de citar esse versículo, porque ele fala sobre honra. Amém? Nós podemos honrar ao Senhor de diversas formas. Só por nós estarmos aqui, nessa manhã de domingo, que nós poderíamos estar fazendo outras coisas, descansando, né? Todos nós temos uma vida corrida, e nós poderíamos estar tendo esse tempo, gastando ele de outras formas, e nós decidimos separar uma boa parte, separar a nossa boa parte para vir ao culto. Então, essa é uma forma de nós demonstrar honrar ao Senhor, mas não se limita aí. O Senhor fala, honra ao Senhor com os teus bens. Então, quando nós honramos ao Senhor com os nossos bens, com a melhor parte do nosso ganho, com as primícias de toda a nossa renda, é uma forma de nós estarmos honrando ao Senhor, né? Devolvendo a Ele aquilo que é digno, reconhecendo que Ele faz chegar às nossas mãos, que tudo que nós temos, querido, foi porque o Senhor nos acrescentou primeiro. Através do nosso emprego, através dos nossos empreendimentos, através de tudo aquilo que chega às nossas mãos, nós precisamos ter esse reconhecimento de saber que foi o Senhor quem fez chegar. Então, quando nós temos essa consciência, a prática do dízimo e das ofertas, que eles não se tornam um peso, se torna algo maravilhoso. Nós, de fato, quando nós recebemos qualquer dinheiro que chega às nossas contas, queridos, nós devolvemos ao Senhor a 10ª parte, 10% de tudo aquilo que chega, com aquele sentimento de alegria, expressando a nossa gratidão ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque caiu aqui esse dinheiro que eu não esperava, o meu salário caiu, Pai, mas tudo isso é devido ao Senhor, porque o Senhor fez chegar às minhas mãos, porque tudo que eu tenho feito e realizado, o Senhor tem feito, é através do Senhor na minha vida, amém? Então, através desse reconhecimento, através dessa ação, querido, de gratidão, nós vamos separar agora o nosso dízimo e a nossa oferta, amém? Nós temos alguma forma de estar fazendo isso, alguns meios. O primeiro é através de dinheiro em espécie, tem um envelope atrás da sua cadeira, amém? A segunda forma é através de meios eletrônicos digitais, está aparecendo no Pix da nossa igreja agora aqui no telão. E a terceira forma é através de cartão de crédito ou débito com a nossa tesoureira que está posicionada ali atrás, amém? Você que está nos assistindo online, cultuando através do YouTube, também é participante desse momento. Não deixa para depois, queridos, você também pode honrar ao Senhor da sua casa nesse momento, amém? Levanta suas mãos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito chegar, Pai. Nós cremos, Senhor, que aqui tem corações férteis, nós estamos plantando em uma boa terra, Pai. Em nome de Jesus, eu creio e oro por cada pessoa que vai estar plantando nessa manhã, que vai colher a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, nós consagramos cada oferta, cada dízimo ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Venha ofertar com alegria. Eu vejo a chuva regando minhas sementes.
É o sobrenatural de Deus chegando de repente, regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia, aleluia, Pai. Nós dizemos que o Senhor é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Sim, Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba de nossa adoração. Diga, dia e noite suba de. Dia e noite, dia e noite suba de. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de. Dia e noite, dia e noite suba de nossa adoração. Suba de nossa adoração. Dia e noite. Tu és digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é, sim, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Nós te rendemos graças pela unção do Teu Espírito que está aqui. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que você preparou algo para transmitir ao nosso coração. E nós queremos declarar, Senhor, que estamos com o nosso coração aberto para recebermos aquilo que você tem para nos ensinar, Pai. Nos colocamos, Pai, humildemente perante a Tua presença nessa manhã, para dizermos, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Estamos aqui, Pai, na posição daqueles que entendem que precisam receber instruções
direções, Pai. Estamos aqui, Senhor, na posição daqueles que entendem, Pai, que dependem de Ti, para terem uma boa jornada, Pai. E nós queremos, Pai, nos render. Nós queremos, Pai, nos colocar, Pai, diante da Tua presença, Pai, em rendição, em adoração, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, nós Te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Sim, Pai, porque Você nos resgatou e nos colocou, Pai, em um lugar de segurança, Pai. E aí, Senhor, nós podemos estar seguros, guardados, livrados, supridos. Nós Te agradecemos. Você pode agradecer o Senhor nessa manhã? Faz a tua oração de gratidão. Diz para Ele o quanto você o ama, o quanto você é grato a Ele, por tudo que Ele já fez na sua vida, por tudo que Ele está fazendo, pela maneira como Ele tem te conduzido em graça e em sabedoria, pelo poder do Espírito que já foi derramado sobre você, pela proteção que te acompanha por onde você passa. Aleluia. Obrigado, Pai, porque você tem nos livrado de acidentes, de assaltos. Você tem nos livrado, Pai, de problemas financeiros, de golpes. Você tem nos colocado, Pai, num lugar de estabilidade. Pai, não conseguiríamos estar nesse lugar na força do nosso braço. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, porque você é bom, Pai. Obrigado, Pai, pela sua bondade manifesta todos os dias na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Te agradecemos. Te agradecemos. Te agradecemos. Te agradecemos, Pai. Você é digno de receber, Pai, nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. Você é digno, Pai, por tanto que você fez por nós. Por tanto que você fez por nós, Pai. Você é merecedor, Pai. Pai, nós somos eternamente gratos. As nossas palavras, Pai, não conseguem compreender o tamanho da nossa gratidão. Nós queremos devotar nessa manhã palavras de gratidão, Senhor. Te amamos, Pai. Você não é só uma religião para nós. Queremos ter, de fato, um relacionamento com o Senhor, de intimidade. Não queremos um Deus distante, Pai. Sabemos que você é um Deus perto. É um Deus que habita em nós, Pai, e que nos conduz em triunfo. Te agradecemos, Pai, por todo o suporte, por todo o suprimento. Porque você tem guardado a saúde dos nossos filhos, dos nossos pais. Você tem guardado, Pai, a nossa vida, a nossa saúde. Pai, nós somos gratos, Senhor, porque temos tanto, Pai. Temos tanto, Pai. Temos mais do que poderíamos ter, Pai, na nossa própria força. Não estaríamos, Pai, nas condições em que nós estamos, se não fosse a Tua boa mão sobre nós. Derrama gratidão, irmão. Derrama gratidão ao Senhor com as Tuas palavras. Sabe que gratidão também é uma forma de adoração ao Senhor. Olha para onde você está, olha o emprego que você tem, olha a família que você tem, olha como teus filhos estão. Olha os bens que você tem, o nível financeiro em que você se encontra. Seja grato nessa manhã, seja grato nessa manhã. O Senhor te dá tanto, irmão. O Senhor nos dá tanto, irmão. Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós. Pelo revestimento de poder que você derramou sobre nós, Pai. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Digno de receber a nossa adoração. Tu és tão bom, Senhor. Aleluia. Não há outro como o Senhor.
maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és tão bom, Senhor. Não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. Te adoramos, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você já derramou toda a sua gratidão? Se você já derramou hoje, agora, nesses 10 minutos, toda a sua gratidão, você pode sentar. Aleluia. Obrigado, pessoal do louvor, muito obrigado. Se puder deixar esse pad aí tocando. Viu, João Paulo? É o teu, é? Deixa ele aí, o padzinho do teclado. Graça e paz, irmãos, bom dia, tudo bem? Só tem que baixar um pouquinho. Bom dia. Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Gênesis. Acho que ainda ficou alto. Acho que ainda ficou um pouquinho alto. Aleluia. Gênesis. Tira agudo. Capítulo 2. Gênesis 2, versículo 18, perdão. Sabe, irmãos, nós precisamos conhecer. Nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre algo que nos pertence, amém? E não é que esse é exatamente o tema da ministração, mas nós precisamos cada dia mais nos lembrar daquilo que a palavra de Deus nos diz, que passou a nos pertencer quando nós nascemos de novo, amém? Porque saber, ter o conhecimento é o que define o quanto nós conseguimos ter resultados na nossa vida espiritual. E quando eu falo de resultados, irmãos, eu não estou falando sobre prosperidade financeira, dinheiro. Eu falo de resultados de uma forma geral mesmo. Na sua vida de comunhão com Deus, na sua vida de autoridade em Cristo Jesus, sobre as enfermidades que tentam abater sobre você, ou sobre as circunstâncias que tentam se levantar contra a tua vida. Melhorou aqui em cima. Ficou melhor. E para que a gente ande, irmãos, como cristãos de verdade, na verdade eu quero mudar essa expressão, né? Para que a gente ande como filhos de Deus, de fato, na medida que a gente enxerga na palavra de Deus, que é a medida de um filho de Deus tem que andar, nós precisamos ter o pleno conhecimento, o conhecimento completo e aprofundado das verdades da palavra de Deus. Não tem como você se posicionar se você não conhecer. Se um dia você for chamado para uma audição na justiça, uma ação, onde você precisa falar alguma coisa lá, é importante você ter um mínimo de conhecimento técnico para que você saiba como se posicionar perante o juiz. Porque dependendo do que for ser feito lá, existem coisas que você não vai poder fazer. E existem coisas que você vai poder. E para você não infringir nenhuma regra dentro daquele ambiente, você precisa saber como se comportar lá. E para tudo na nossa vida é assim. Quando a gente vai entrar num lugar novo, a gente precisa observar o lugar para a gente perceber se nós estamos adequados àquele ambiente. Existem lugares que são mais, eu vou usar essa expressão que é a que vem na minha cabeça, cheios de cerimonial, de liturgias, né? E para que você não entre da maneira errada naquele lugar, você precisa saber como aquele lugar funciona. Quando você entra num país, por exemplo, se você for sair daqui e ir para um país desses como os Estados Unidos, que são cheios de restrições, né? Como um
turista, um imigrante, você precisa saber o que você não pode fazer naquele país. Porque se você fizer, pode trazer problema para você, determinadas coisas. Da mesma maneira, irmãos, para nós andarmos como filhos de Deus, à altura daquilo que a palavra nos mostra, que é o mínimo que um filho de Deus deve andar, nós precisamos conhecer a palavra. E eu pedi para você abrir em Gênesis 2, porque eu quero mostrar para você um exemplo de alguém que não se aprofundou o suficiente na direção e na palavra que Deus trouxe para aquela pessoa. Mas antes a gente vai ler qual foi a direção, certo? Eu falei Gênesis 18, né? Mas é o 15 mesmo. Espera aí. É o 15, é o 18. Tinha deixado o versículo aberto. Vamos lá. Pronto, é o 15 mesmo. Gênesis 2,15 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Em algumas versões, jardim no Éden. Faz toda a diferença esse no, tá bom? Para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, diga certamente morrerás. Aqui, gente, nós vemos a primeira instrução que Deus deu para o homem. Deus não perdeu nem tempo aqui. Quando Deus fez o homem, Ele já deu a instrução. Se você ler o texto anterior, você vai perceber que aqui está falando sobre a criação do homem e da mulher. Após esse texto que nós lemos, vai ter a formação da mulher. E muitas Bíblias têm um título, né? A formação da mulher. E aí vai mostrar que Deus entende a importância do homem não estar sozinho, e Ele vai e faz o homem adormecer e cria a mulher, retirando a costela, né? E por aí vai. Mas eu quero chamar sua atenção para esse texto que nós lemos. Deus criou o homem e imediatamente após a criação, ainda que a gente não saiba quanto tempo, né, entre a criação e a ordem, mas o próximo relato que nós temos após a criação é o relato da ordenança. E o que ele fala nessa ordenança? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, morrerás. Aí vai lá para o capítulo 3, é o próximo capítulo de Gênesis, no versículo 1, nós vamos ver o modus operandi do diabo, como o diabo trabalha. Numa simples frase, você vai observar que o diabo vai sempre tentar, irmãos, ou o nosso adversário, se aproximar de você primeiro para testar qual é o nível de conhecimento que você tem a respeito da ordenança que Deus te deu. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Nós vemos aqui uma representação do diabo, né, do nosso adversário, se aproximando de Eva e questionando para Eva sobre aquilo que Deus tinha dito para ela e para Adão. Ou seja, sempre, irmãos, o diabo vai primeiro tentar perceber em qual nível de conhecimento da palavra você está. Porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Ele sabe que ele não pode tragar qualquer um. Essa palavra tragar, se a gente for colocar aqui uma outra palavra para você entender, se o diabo anda como um leão, o que um leão gostaria de fazer com a sua presa? Tragar, comer. Você entende? Você está aqui? Amém? Você pode dizer amém de vez em quando para ficar à vontade, tá? Não me atrapalhe, na verdade me ajuda. Aleluia. Então, mas a serpente perguntou para Eva: É assim mesmo que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então o diabo vai sempre tentar entender. Então, irmãos, dentre muitos outros motivos pelos quais você precisa conhecer a palavra de Deus, um
deles é porque o diabo vai tentar testar você, para saber qual é o nível, qual é a estratégia, qual é a forma que ele vai se aproximar no dia mau, para tirar você do foco e do lugar que você está caminhando em Deus para estar. Amém? E aí olha o que Eva diz. Respondeu-lhe a mulher, no versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí eu pergunto para você, Deus disse para não tocar? Quem lembra do texto que a gente acabou de ler, no capítulo 2? Qual foi a ordenança que Deus deu? Não comer. Então aqui a gente já pode perceber que houve um desvio de entendimento. Ou seja, por alguma razão, Eva não entendeu exatamente aquilo que foi dito para ela fazer. Talvez será porque Eva não prestou atenção, Adão não prestou atenção, não sei dizer, né? Mas o fato é que uma ordem muito clara foi dada e uma ordem muito clara não foi compreendida, não foi guardada. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Guarda as direções e as palavras que Deus tem transmitido para você. Seja através de uma pessoa como eu, que estou aqui nessa manhã, seja através de uma palavra que Deus levanta para te dar no teu interior através do teu espírito, seja através de uma confirmação que Deus usa um profeta para te dar, para mostrar para você que aquilo que Ele já está falando com você é Ele mesmo que está falando com você, e que você precisa atentar para aquilo que Ele já colocou no seu interior. Guarda as palavras que Deus tem te dado. Guarda como um bem precioso. Sabe, tem um texto bíblico que fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É interessante porque esse texto coloca o nosso coração, e é óbvio aqui, talvez, eu não sei se você saiba, mas a palavra não está dizendo para a gente pegar o nosso coração de carne e guardar dentro de uma caixa. Afinal de contas, a gente precisa dele para bombear o sangue do nosso corpo. Quando a palavra de Deus usa o coração, em muitas passagens ela vai estar se referindo ao nosso espírito. Então nós precisamos nos guardar de certas coisas, porque o nosso espírito, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento, a nossa conexão que nós temos com Ele, pelo conhecimento da palavra de Deus e pelos momentos de relacionamento que nós temos através da nossa vida de oração, é o que vai nos manter num caminho de integridade e de seriedade, de caráter. É o que vai nos manter na direção certa que Deus tem para cada um de nós. Sabe que Deus não escolheu você depois que você passou por aquela porta? Deus não pensou assim, escolheu o Diógenes. O Diógenes entrou ali pela porta da Igreja Verbo da Vida. A partir de agora eu vou, anjos, cancelem meus compromissos hoje, eu vou fazer o propósito do Diógenes agora. Não quero que ninguém bata na minha porta, anote as ligações e eu vou lá me concentrar. Não, irmãos, a palavra de Deus diz que antes que você fosse, ainda quando você era uma substância informe, Deus já te conhecia. E todos os teus dias Ele já havia escrito. Aleluia. Então você, irmão, não está aqui nesse lugar por acaso. Você não está nessa terra pela decisão humana e carnal, pelo resultado do amor que existiu entre os seus pais, ainda que em alguns casos por um breve momento. Você está aqui porque Deus queria que você estivesse aqui, nesse tempo, nessa estação. E quando eu falo aqui, eu não estou falando necessariamente da Igreja Verbo da Vida, mas nesse lugar, na cidade de Teresina, no Piauí, no Brasil, na América do Sul. Amém? Então, quando Deus te der uma instrução, quando Deus te der uma orientação, quando o Espírito Santo falar com você algo aí no seu interior, é muito importante você guardar essa palavra.
E existem formas de nós guardarmos. A forma mais simples e inicial de guardarmos uma palavra que Deus falou conosco é anotando. Quem tem o hábito de anotar as palavras que Deus fala com você em algum lugar? Eu tenho várias palavras que Deus falou comigo, anotadas em um caderno, anotadas até mesmo numa nota do meu celular. Por quê? Porque existem momentos, irmãos, que eu preciso correr para lá. Eu preciso ser lembrado das palavras que Deus me deu. Eu preciso ser lembrado das promessas que Deus me deu. Eu preciso ser lembrado das coisas que o Senhor me mostrou em visões. Eu preciso ser lembrado, e essa lembrança, essa ação de lembrar, ela tem que partir de mim mesmo. Ela precisa existir em mim mesmo. Isso demonstra o meu compromisso com aquelas palavras. Isso demonstra o quanto eu valorizo quando Deus fala comigo. O quanto eu considero importante. O quanto eu vir para cá, para esse lugar, não é só um mero compromisso com homens, um mero compromisso com a religião, um mero compromisso com o pastor, um mero compromisso com o meu líder que me escalou para servir. Quando eu anoto as palavras que Deus fala comigo, e isso é a forma mais básica da gente guardar alguma coisa, eu estou dizendo para o Senhor e para o Espírito: eu valorizo aquilo que você coloca no meu coração. Mas sabe, irmãos, para nós chegarmos nesse nível, nesse momento, é necessário uma coisa que nós gostamos de chamar de sensibilidade espiritual. Por que nós chamamos? O que é a sensibilidade espiritual? É a capacidade de perceber o Senhor falando com você. Sabe que o nosso corpo, ele foi feito coberto de sensores. Nós temos 5 sentidos, né? Aprendemos isso na escola. Nós temos a audição, nós temos a visão, nós temos o olfato, nós temos o paladar e nós temos o tato. E o tato, irmãos, ele envolve todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo é coberto de sensores biológicos, vamos dizer assim, né? Que são capazes de receber informações externas do mundo e enviar essas informações para o nosso cérebro, e o nosso cérebro interpreta essas informações e diz para a gente: tá frio mesmo aqui em cima. E aí eu digo: meu Deus, tá frio, será que o diácono pode aumentar a temperatura aqui? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou pedindo mesmo, se o diácono puder. Por que eu consigo estabelecer isso? Porque os sensores do meu tato estão enviando essa informação para o meu cérebro. E o meu cérebro, o meu corpo em funcionamento está dizendo: está frio demais, precisa aumentar a temperatura um pouquinho. Você entende? Isso é o que? Sensibilidade física. É o meu corpo percebendo o ambiente ao meu redor e tomando uma ação diante da interpretação de como o ambiente ao meu redor está. Ser sensível espiritualmente é a mesma coisa. Só que essa sensibilidade, irmão, não vem dos arrepios que você sente quando você está no culto. Não vem, irmãos, de sensações físicas que são produzidas pelo teu corpo, que vão indicar para você que o Espírito está falando com você. A sensibilidade espiritual é um resultado da sua vida de comunhão com Deus. E é um resultado, e vida de comunhão com Deus, a gente vai envolver aqui pelo menos 3 coisas. Leitura da palavra de Deus, vida de oração e especificamente vida de oração em línguas. Essas 3 práticas vão fazer com que nós fiquemos sensíveis à voz do Espírito. Lembra que você aprendeu que quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar com o seu Espírito? E eu pergunto para você nessa manhã: por que o Espírito precisava vir habitar dentro de você? Qual é o objetivo do próprio Deus, na pessoa do Espírito, estar habitando dentro de nós? Tem uma razão. Não é para preencher um buraco que tinha lá não, e pronto, está cheio. Tem um motivo para o Espírito estar aqui em nós, habitando no nosso Espírito.
Agora, se estivermos insensíveis à voz do Espírito, como nós saberemos o que o Espírito que está dentro de nós, o Espírito Santo, quer nos comunicar? Se estivermos insensíveis, qual é a funcionalidade que o Espírito Santo em nós vai ter? Imagina que eu tenho uma pessoa aqui comigo e ela está a todo momento me trazendo alertas e orientações, mas os meus ouvidos estão tapados. Eu consigo ser alertado? Eu consigo ser advertido por ela? E se os meus olhos estiverem tapados e ela apontar, porque eu já não escuto, eu consigo ver ela apontando o perigo para mim? Por quê? Porque estou insensível. Os meus olhos estão tapados, os meus ouvidos estão sujos, porque passei tanto tempo sem fazer o uso do cotonete, ou porque mesmo eu mesmo coloquei tampões. Sabe que existem obstruções à nossa sensibilidade espiritual que são causadas por nós, que são naturais, e outras que são causadas por nós? Os nossos ouvidos naturais, eles produzem um negocinho chamado de cera, né? Não é assim? Nós precisamos limpar eles para que a nossa audição esteja desobstruída. E vez por outra precisamos ir ao especialista para ele fazer uma geral no nosso ouvido. Não é assim? Isso aí é uma obstrução natural produzida pelo nosso corpo. Mas eu posso, irmãos, pegar um equipamento de proteção e tapar os meus ouvidos com 2 tampões. Isso aí fui eu mesmo que fiz, não foi o meu corpo que produziu. E muitas vezes, irmãos, nós estamos insensíveis porque não estamos fazendo a higiene básica espiritual. Estamos insensíveis porque não estamos adquirindo os cotonetes, não estamos indo ao especialista e não estamos sendo avaliados na nossa condição espiritual para percebermos, para entender, meu Deus, eu estou insensível de novo, eu esfriei. Estamos caminhando, nos permitindo que andemos no Evangelho como se tudo que nós já fazemos é tudo que nós vamos fazer para o resto da nossa vida. E o nosso espírito, isso é um simbolismo do que eu estou falando, amém? O nosso espírito, irmãos, ele está como o nosso corpo, produzindo ali a cera dentro do ouvido. E nós estamos deixando, né? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? É um símbolo. Caio, tu mexeu aqui, ficou ruim, viu? Deixa como estava antes, por favor. E além disso, irmãos, quando não estamos fazendo nossa higiene básica espiritual para termos sensibilidade no Espírito, muitas vezes estamos agindo de uma maneira que eu consideraria pior ainda. Estamos mesmo propositalmente tapando os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito. E é por isso que talvez Eva, aqui foi colocada a fala de Eva, porque a serpente falou com Eva, irmão. Não vai pensar que a Eva é a culpada do negócio todo, não. Porque a minha instrução também foi passada, e na hora que ela foi passada, foi dito para Adão. Se Eva não sabia a tal da instrução, e foi Adão que recebeu, se a gente pudesse pensar assim, foi Adão que não passou a instrução direita. Então todo mundo tem culpa no cartório. A culpada não é a mulher e nem é o homem, é os dois. Foi a humanidade que não prestou atenção na palavra de Deus. E sabe que se você continuar lendo de Gênesis em diante, em todo tempo você vai ver Deus dizendo: atenta para as minhas palavras. Volta os teus ouvidos para as minhas palavras. Você vai ver isso em Gênesis, você vai ver isso na Torre de Babel, você vai ver isso em Moisés, você vai ver isso em Isaías, você vai ver isso em Ezequias, nos reis, dos profetas menores, dos profetas maiores, inclusive no Novo Testamento. E no Novo Testamento muito mais. A nossa aliança. Sabe que Deus tem um negócio com aquilo que Ele fala, irmão? Deus tem um negócio com aquilo que Ele fala. Ele valoriza o que Ele fala. Sabe que quando Deus... O primeiro relato de Deus abrindo a boca para falar algo, produzir o mundo em que nós estamos. Você tem noção do peso que as palavras de Deus têm? Quando a gente olha para o primeiro relato bíblico e a gente vê Deus falando, a gente vê que o que Deus falou produziu o lugar onde você mora e a pessoa que você é.
As palavras de Deus para ele, irmãos, Deus não fala de qualquer jeito. Deus, irmãos, não abre a boca para falar palavras, como diria Jesus, frívolas. Só para jogar a conversa fora. Miolo de pote, como diria um amigo meu lá no Ceará. Só para falar miolo de pote. Deus não abre a boca para dizer besteira. E qual é o nível de temor que gera no meu e no seu coração em saber que nós estamos insensíveis à voz do Espírito que habita em nós, sabendo também que esse mesmo Espírito Santo, que é o próprio Deus, valoriza cada palavra que sai da sua boca? Qual é o nível de compromisso que nós devemos ter, sabendo que esse Deus está profundamente comprometido com aquilo que Ele fala? Será que não estamos levianos demais, irmãos? Será que não estamos, meu Deus, segunda-feira amanhã eu vou trabalhar, rotina. Deus é mais uma coisa na sua rotina? Está baixo demais. Se Deus, irmãos, é mais uma coisa que você encaixa na sua rotina, esse lugar aqui não é para você. E quando eu falo esse lugar, não é o verbo da vida, é a igreja de Cristo. Porque Deus não derramou o sangue do Filho dele, Jesus Cristo, para permitir que você tivesse uma rotina. Para permitir, irmãos, que você pudesse, agora eu vou viver, vou crescer, vou casar, ter filhos e morrer, e vou para a glória, aleluia. E o mundo que está lá fora, que se exploda. Existe uma responsabilidade que nós temos. Cada coisa que você aprendeu, irmão, e cada coisa que você está ouvindo aqui, você vai dar conta. Você precisa ter noção disso. Porque você não ter noção de que você vai dar conta, não vai livrar você de ter que dar conta. Um dia eu e você vamos estar perante o Senhor. E segundo Jesus Cristo, para dar conta de cada palavra frívola que saiu da nossa boca. Você tem noção que é cada palavra? Qual é o nível de temor que nós temos que ter diante disso? E o diabo, seu adversário, anda ao seu derredor, buscando você o momento em que ele entende que é o dia mau para ele te tragar. Você tem alguém no reino espiritual que te observa diariamente, que não descansa. Enquanto você descansa, enquanto você relaxa com seus princípios bíblicos, enquanto você se permite manter pesos e pecados na sua vida, o diabo, seu adversário, anda ao seu derredor, diariamente te observando, buscando o melhor momento para te tragar. E ele não brinca com isso, porque ele sabe que o destino dele está traçado. Qual é o nível de temor e responsabilidade que nós precisamos ter com a palavra de Deus? Diante dessas informações, diante do Deus que valoriza a sua palavra, diante do Espírito que está dentro de nós, diante do nosso adversário que nos rodeia. Será que nós podemos andar de qualquer jeito? Será que nós podemos escolher se vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida? Será que esse contexto, irmão, nos permite decidir se vamos viver o chamado de Deus? Nós deveríamos mesmo nos sentir obrigados a viver o chamado de Deus. Porque o chamado de Deus, irmãos, para a sua vida é o lugar mais seguro que você vai estar. O chamado de Deus e o propósito de Deus sendo realizado para você, irmão, é um lugar de segurança, aonde o diabo, teu adversário, não pode te alcançar. Uma vida de responsabilidade, de compromisso com Deus e temor a Deus e as palavras de Deus é um lugar de segurança que te livra de armadilhas. Porque nos tempos em que nós estamos vivendo, há muitas armadilhas. Se não para nos tirar completamente do Evangelho, para nos esfriar e fazer com que se nós estivéssemos colocando os tampões nos nossos ouvidos e não estivéssemos ouvindo a direção do Espírito para nós. E o Espírito Santo não está só aqui ou aqui. Ele está aí dentro de você. Cada um de vocês, incluindo a mim,
tem o Espírito Santo habitando dentro, para dar instruções para você ter uma boa jornada. E você chegar naquele dia onde você vai se apresentar perante o Rei com a tua missão concluída. Onde as pessoas que precisavam ser impactadas pela tua vida, elas foram impactadas pela tua vida, porque a palavra de Deus construiu em você uma estrutura de caráter que você, em alguns momentos, abriu a boca para pregar o Evangelho, sim, mas em muitas vezes as pessoas foram impactadas por quem você é em Cristo. Sim, irmãos, nós temos que evangelizar, nós temos que pregar. Ninguém prega só com a vida, não. Amém? Mas a gente vê muito por aí as pessoas pregando com a boca e menos nada com a vida. E é por isso que as nossas igrejas ainda não estão superlotadas de pessoas salvas. Porque você decorar um versículo e subir num púlpito para pregar é muito mais fácil que você ter uma vida de caráter no secreto, de você ter uma vida de caráter fora da igreja, naquele lugar onde você sabe que as pessoas não conhecem a palavra no nível que as pessoas aqui dentro conhecem, e que elas não vão conseguir te julgar do jeito que você acha que você seria julgado se você andasse do jeito que você anda lá fora aqui dentro. E é bom mesmo esse clima mesmo. O Samir fala muito, né? Eu gosto que fica quieto, né? O pastor Bud dizia, tá ficando quieto. Sabe, irmãos, nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, estar usando os cotonetes espirituais. Comunhão com a palavra, vida de oração em línguas, decisões alinhadas com o conhecimento que nós temos já da palavra de Deus. Sabe que o crente tem que dizer muito não, viu? Você vai precisar dizer muitos nãos lá fora, irmão, e inclusive talvez até aqui dentro. E tem muito não, irmão, que não é fácil de dar, mas você como crente vai precisar dar, como filho de Deus, você vai precisar dar. Não é porque você leva o nome dessa igreja só, mas é primeiramente porque você leva o nome do seu Pai. Um dia, irmãos, essa instituição vai acabar. A gente vai subir. Vai ter mais Verbo da Vida, Assembleia de Deus, Presbiteriana, e por aí vai. O corpo de Cristo vai subir, não vai subir a placa. Chegar lá, não vai ter um anjo na porta dizendo os do Verbo da Vida para cá, os da Presbiteriana para lá, os da Assembleia seguir em frente, dobra à esquerda. Vai ter a igreja de Cristo. Então, o nome, irmãos, que nós temos que honrar acima de qualquer coisa, não é só o nome da nossa igreja, não. É o nome do nosso Pai. Amém? E só pra gente encerrar, eu tinha milhões de coisas mais para falar, mas eu queria que você lesse alguns versículos comigo. Em Hebreus 4, versículo 12, diz assim, se você não precisar abrir, eu vou só citar, porque a palavra de Deus é viva, diga, a palavra de Deus é viva, Hebreus 4, 12, e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a única capaz, tá aqui não, né? De penetrar até o ponto e de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração do homem. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é aquela que corta dos 2 lados. E ela vai lá dentro de você. E ela é a única capaz de ir lá dentro de você e te dar discernimento sobre os teus pensamentos e sobre as intenções do teu coração.
Jonatas, eu não sei como discernir se o que se passa dentro de mim é correto ou não de ser feito de acordo com a palavra de Deus. Está aqui. Você vai conseguir obter esse discernimento em contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, a única capaz de te dar discernimento sobre o que é, sobre a tua intenção e o propósito do teu coração. Lá em Isaías 55 diz, 11, assim será a palavra que sai, isso aqui é Deus falando, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu designei. Salmos 138 diz assim, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Olha o que o salmista está falando para o Senhor, pois magnificaste acima de todas as coisas a tua palavra. Salmos 33, 4 fala, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então, irmãos, nós precisamos parar de achar que receber uma palavra de Deus é só quando um profeta vem aqui e chama você aqui na frente e ora em línguas e aí você... É muito sério quando isso acontece. Mas aqui o que está acontecendo agora é muito sério também. E o que acontece lá na sua casa, quando você pega a sua Bíblia e lê a palavra, é tão sério quanto você vir aqui e receber uma palavra de alguém. É tão sério quanto você vir aqui e receber uma palavra de um pregador no culto. Quando você parar de fazer esses níveis de seriedade das formas que Deus tem para falar com você e você colocar tudo num alto nível, você levar todas as maneiras de Deus falar com você num alto nível de seriedade, você vai sair desse lugar que você tem dito para Deus, que você não quer mais estar. Amém? Deus é sério, irmão. A palavra dele é séria. Precisamos ser sérios também. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com você nessa manhã. Pode vir. Glória a Deus. Que palavra poderosa, queridos. Gostaria que todos ficassem de pé, por gentileza. Glória a Deus. Gostaria de saber se alguém nessa manhã ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nesse momento nós não estamos falando a respeito de religião, nós estamos falando sobre um estilo de vida, sobre um nascimento espiritual. Todos aqueles que ainda não receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ainda não são considerados como filhos de Deus. Amém? Então, se você está aqui e ainda não fez essa aliança com o Senhor, eu gostaria de orar junto com você. Temos alguém? Glória a Deus. Temos uma pessoa. Amém. Mais alguém? Você pode vir? Mais algum corajoso ou alguma corajosa? Amém. Glória a Deus. Como você se chama? Celiane. Glória a Deus. Você vai fazer uma oração junto comigo e a sua vida vai ser totalmente transformada. Aparentemente por fora nada vai mudar, mas algo no seu interior. Deus está fazendo coisas grandiosas na sua vida nessa manhã. Amém? Celiane, não é isso? Celiane foi a corajosa e vai aceitar o Senhor. Amém? Vai receber Jesus. Nós nos alegramos com ela nessa manhã. Celiane, faz essa oração junto comigo. Amém? Senhor Jesus, eu decido nessa manhã entregar toda a minha vida ao Senhor. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me recebe como a tua filha amada.
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todas as coisas são novas agora para você. Não importa o que você passou, não importa o que está acontecendo. Agora o Senhor te deu uma nova página, uma página de prosperidade, de sucesso, de saúde. Agora o Senhor tem um compromisso com você. Amém? Glória a Deus. Você tem irmãos naturais? Quantos irmãos? 3 irmãos. Glória a Deus. Pois o Senhor já começou te presenteando, que agora você vai receber novos e milhares de irmãos, e eles fizeram uma surpresa para você. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Glória a Deus, que eles ainda ficam conectados. Eu gostaria de saber se nesse momento alguém que ainda não foi batizado no Espírito Santo, ainda não teve o revestimento de poder. Bem, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas, eu gostaria de ver você. Temos alguém aqui? Amém. Alguém que está aqui com alguma dor, alguma enfermidade, que está precisando de oração para a cura. Nós queremos orar por você. Temos alguém? Amém. Uma igreja saudável, curada, cheia, próspera. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos encerrando, mas antes eu gostaria de fazer algumas indicações literárias para que nós possamos dar a continuidade daquilo que foi ministrado nessa manhã. Amém? O primeiro livro é O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós. O livro Uma Vida Cheia do Espírito. E o livro Uma Vida em Chamas. Esses títulos se encontram no Verbo Shopping, então ao sair você pode ir lá adquirir o seu livro, a sua literatura, e você vai ser ricamente abençoado, amém? Eu gostaria de saber a respeito dos nossos visitantes. Onde estão vocês? Glória a Deus. Nós temos uma equipe logo ali atrás esperando por você. É rapidinho, nós só queremos te receber um pouco melhor. Você pode se dirigir até lá, por gentileza? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de reforçar novamente a respeito do Rema. As matrículas estão abertas. Amém. Amanhã as aulas estão abertas também. Então você está convidado a vir e trazer muitos convidados. Amém. Glória a Deus. No mais, é isso. Logo mais temos o culto das 16, das 18 horas. Então vem com sua